Ser igreja é servir uns aos outros. E essa é uma afirmação que fica muito clara em Romanos 12, do versículo 1 até o versículo 8. E Romanos 12, de 1 a 2, nós falamos na semana passada sobre a importância de que nós tenhamos a consciência de apresentarmos os nossos corpos, a nossa vida, como um sacrifício vivo. Ou seja, a vida é um culto e a oferta sou eu. A vida é um culto e o que eu ofereço sou eu no sacrifício vivo, santo e agradável. Essa vida diferenciada, onde eu fui regenerado, salvo, justificado, para que a minha vida possa representar aquilo que Jesus fez por mim na sua cruz. Então, o cristão precisa ter uma postura de santidade na sua vida. Aquilo que você olha para você e vê como pecado, aquilo que você olha na sua vida e vê como falha, aquilo que você chama como erro, tudo isso precisa ser colocado no altar para ser queimado. E é um holocausto. Não pode sobrar nada. Pode sobrar um pedacinho. Tem que queimar diariamente. Segunda coisa, ele vai dizer que tem que ter uma renovação da mente. A mente é conformada com este mundo ou com a minha carne. A minha mente está subordinada à minha carne ou ao esquema que eu vivo no mundo. Por isso essa palavra conformar é esquematizar-se. Ou seja, o esquema do mundo me faz tomar a forma do mundo. E Paulo está dizendo que jamais pode acontecer com aqueles que foram regenerados, justificados, santificados pelo Espírito Santo de Deus. Jamais pode acontecer com o cristão que ele vai se tomando a forma do mundo. Nós não podemos tomar a forma da política, nós não podemos tomar a forma dos poderes deste mundo, nós não podemos tomar a forma dos esquemas que são montados para que as pessoas sejam bem-sucedidas. Os princípios deste mundo, este século não pode nos conformar. Nós somos transformados, e é por isso que o cristão sempre vai andar contra a forma deste mundo. Se você está sendo muito bem aceito no ambiente hostil, cuidado. Talvez já estão confundindo você com eles. Portanto, os 2 primeiros versículos são para que a gente entenda que há uma mentalidade, uma metamorfose que precisa acontecer, uma mudança de forma. O cristão não pode estar neste mundo conformado com o jeito deste mundo. Ele precisa ser alguém que aceita a realidade, mas não se conforma com a realidade. Aceitar não quer dizer concordar. Aceitar é entender que este mundo está cheio de pecados como ele é. Mas entender que há algo que Deus colocou para que eu viva, para que eu mostre algo de diferente nessa sociedade. E aí, diante dessa mente comprovando essa mudança de Cristo na minha vida, eu vou começar a experimentar qual é a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Isso quer dizer que não fala que qual é a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Está dizendo que para eu experimentar a boa, perfeita e agradável vontade de Deus, eu preciso fazer da minha vida um culto. Então, se eu não estou desejando viver queimando em oferta a minha vida, eu não vou perceber, nem desfrutar, nem conhecer, nem experienciar a boa, perfeita vontade de Deus. E se eu não quiser conformar ou transformar a minha mente pela ação do Espírito, eu também não vou experimentar a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. E eu pergunto, que vontade então que eu vou experimentar? Se eu não quero mudança na minha vida, não quero a minha vida sendo culto e não quero mudar a minha mente. Eu vou experimentar a minha vontade, a vontade da carne. E aí eu vou viver conforme o padrão deste mundo. E aí, no lema de Zeca Pagodinho, deixa a vida me levar, vida leva eu. Quem é que precisa levar o crente? A vida? Não. O crente ser levado pela ação poderosa do Espírito Santo de Deus, e é essa transformação que faz a gente se tornar relevante nessa vida. E aí, Paulo, então, faz um novo momento, onde ele vai dizer dessa boa vontade de Deus,
quem experimenta isso vai ter algumas ações e vai desfrutar de alguma coisa, vai ter uma postura nova diante da sociedade, diante das pessoas. E aqui ele vai falar, nesses próximos versículos, do versículo 3 ao versículo 8, qual vai ser a postura e a atitude que eu vou ter diante da igreja. E ele vai dizer, então, que aí eu vou ser igreja. E sendo igreja, eu vou ter algumas posturas. Basicamente, do versículo 3 ao 8, ele vai dizer, vocês vão ser pessoas que vão servir uns aos outros. Então, uma mente transformada pelo Espírito deseja ser aquele que vai servir. E ele já começa dizendo no versículo 3, algo assim. Por isso, pela graça que me foi dada, digo a todos vocês, ninguém tenha de si o mesmo conceito, um conceito mais elevado do que deve ter, mas, ao contrário, tenha um conceito equilibrado de acordo com a medida da fé que Deus lhe concedeu. A ligação desse versículo 3 com os anteriores é muito clara, ele vai falar de pensamento. Porque ele falou anteriormente de uma mudança de mente. Quem é aquele que está controlado pelo Espírito tem uma mudança na sua mente. A sua mente, então, é transformada pelo Espírito para ter uma postura diferente sobre a autopercepção. Quem é controlado a sua mente pelo Espírito não é controlado pela carne. E a carne faz eu pensar a respeito de mim descontroladamente. Tem gente que pela carne vai fazer uma autoavaliação equivocadíssima para mais. Tem gente que por causa da carne vai achar que ele é muito mais do que ele é. A última bolacha do pacote. Alguém que é o suprassumo da sabedoria, do conhecimento e da capacidade. Quando ele também vai ouvir das pessoas alguma coisa e ele vai acreditar plenamente se o que elas estão falando vai no viés de confirmação do que ele crê a respeito de si mesmo. Então, se você lá fora, alguém está dizendo assim, você é bom mesmo, hein? Você é o máximo. Você, uau! Você vai dizer, que cara inteligente, sabe muito bem discernir as coisas. Eu sou isso mesmo. Glória a Deus por mim. E quando a gente observa esse tipo de pessoa, que ele não consegue fazer uma autoanálise, ele não consegue olhar no espelho e ver os pontos positivos e os pontos negativos, é um perigo essa pessoa. Um perigo para si mesma. Porque ela está fazendo mal a ela. Sabe, o espelho meu, né? Diga se tem alguém mais bonito do que eu, e o espelho não diz nada, e ela diz, olha, quem cala consente. Esse é um perigo muito grande, porque se você não tem uma autopercepção a respeito de você, você não vai conseguir desfrutar da boa, perfeita e agradável vontade de Deus, e você então não vai poder servir ao corpo de Cristo, porque você se acha superior às pessoas que estão no corpo de Cristo. Você não vai poder utilizar os seus dons, as suas capacitações, porque você acha que aquele povo não merece você. A gente começa a perceber pessoas que têm esse tipo de característica, estão sempre precisando do elogio, de dizer, alguém reafirmar para ele ou para ela quem ele é. E aí, fiz bem? Foi bom? Não, eu sei que foi bom, mas eu quero ouvir. E esse tipo de pessoa pode estar numa característica de liderança. E um líder que não sabe perceber quais são os seus pontos positivos e os seus pontos fracos, ele sempre está levando o seu grupo às ilusões, às loucuras, às cobranças, ao sentimento de inadequação. Um líder, alguém que está sempre precisando do seu ego inflado, porque ele não sabe quem ele é, começa a pedir para os seus liderados coisas impossíveis. Nós estamos vivendo um tempo de escândalos no meio das igrejas. Aliás, vivendo um tempo de escândalos parece sempre teve. Mas eu tenho acompanhado alguns casos mais próximos
E o que eu tenho percebido é que muitas vezes esses escândalos têm acontecido porque os seus líderes têm uma percepção equivocada a respeito de si mesmo. São os líderes que não pedem perdão, que acham que não erram, que não pecam, que não equivocam, que não fazem coisas erradas. E eles continuam fazendo as mesmas coisas, do mesmo jeito, e achando que isso vai ter um resultado diferente. E quando são expostos pela mídia, fazem um vitimismo, típico de quem não conhece, não sabe a si mesmo quem é. Porque se eu sei que eu sou pecador, e eu reconheço que sou pecador, quando eu erro, eu peco, eu digo, perdão, errei, sou um pecador. Não quero ficar assim. Mas não, são pessoas que não conseguem dizer, você está certo, eu estou errado. O que a gente pode fazer para mudar isso? Qual é o preço que vai se pagar por essa ação? Percebe a diferença quando você sabe quem você é? E nós precisamos claramente ter uma percepção muito clara. É por isso que Paulo já vai fazer advertência para esses homens, já dizendo, olha, pela graça que me foi dada, digo a vocês. Eu quero dizer para vocês o seguinte, eu tenho uma autoridade apostólica dada por Deus, porque foi Ele que me chamou e capacitou, mas foi Ele. Eu estou dizendo para vocês que pela graça que me foi dada, graça, ele está dizendo para os romanos, esse favor imerecido, é essa cáris, é algo que Deus dá a mim. Então, não é pelo meu mérito, eu merecia o inferno, mas eu fui agraciado pela salvação e no mesmo ato, quando eu fui chamado, lembra que quando Paulo, né, tem o seu chamado, ele se converte, lá Deus o faz entender quem ele era, e ele sentia-se o pecador, porque Jesus vai dizer assim, eu não sei o que você está fazendo, mas você está indo contra mim. Toda vez que você vai contra esse povo, você está indo contra mim. Lá Paulo descobre quem ele é. Ele era um perseguidor da igreja, ele estava tudo errado. Aquilo que ele se ufanava e dizia que era maravilhoso, que era assim, observador da lei, aquilo com o fariseu, ele era impecável, como ele vai dizer em Gálatas. Ele vai dizer que tudo isso é esterco, é uma grande loucura, e ele tem uma noção exata naquele momento de quem ele é. E depois daquele momento ele percebe que Deus o chama. Então naquele momento também, além dele perceber quem ele é chamado. Olha que coisa maravilhosa. Eu estou te colocando no seu lugar, Paulo. Você é um pecador que está contra mim, mas eu quero usar você. E agora eu estou te chamando para ser enviado, para ser um apóstolo meu. E ele está dizendo, olha, por causa dessa graça que foi me dada, eu digo a vocês, não tenham uma consciência errada a respeito de si mesmo. Como eu fiz durante muito tempo, achando que eu estava defendendo a religião perfeita. Eu estava completamente equivocado. E o próprio Jesus teve que chegar para mim e dizer assim, ei, você não é quem você pensa que é. E é claro que Paulo, então, faz essa exortação, porque ele amava aquela igreja, mesmo não a conhecendo, mas ele entendia que se aquela igreja fosse formada de pessoas equivocadas na sua mentalidade, fossem orgulhosas, fossem arrogantes, fossem prepotentes, teimosas, não serviria uns aos outros, continuaria servindo a si mesmo com os seus dons para esperar dos outros alguma aprovação. E aí é onde nascem as intrigas, as brigas, as divisões, as confusões, as separações, divisão formando outra igreja, por quê? Já percebeu? Abriu uma igreja aqui, de repente tem um ministério tal. Aí da outra esquina tem um ministério tal e tal. E os nomes são os mais interessantes e incríveis possíveis. E aí você dá uma olhada na liturgia desse culto aqui, é a mesma liturgia daquele culto ali, só que esse está sob a visão do ministério do apóstolo tal, ou do bispo tal, ou do pastor tal, ou do missionário tal. Mas é a mesma coisa. E a maioria são feitos em cima de egos inflados, que não colocaram seus dons à disposição, porque não sabiam exatamente quem eram. Pessoas que ficam magoadas umas com as outras, porque a outra pessoa talvez foi sincera e disse, olha,
você está equivocado a respeito de você mesmo. Você não é tão bom quanto você imagina. E aí, Paulo então vai dizer, olha, se você continuar pensando assim, você está pensando regido pela carne. Se você está regido pela carne, você vai se conformar com o que a carne diz. Então, naquele momento que você levantar-se com autoestima lá na estratosfera, você vai se achar o máximo, não vai olhar para os outros, não vai ouvi-los. Mas o dia que você amanhecer com a autoestima lá no lugar mais abissal da terra, né, nas profundezas, qualquer coisa que você estiver fazendo, você vai sentir-se frustrado, decepcionado e triste. Não é assim que se serve. O servir tem que ter uma outra postura. O servir tem que ser de alguém que tenha consciência de que ele está servindo ao Senhor pela capacitação dada pelo Espírito Santo e que quando alguém vem e faz um elogio, ele diz graças a Deus, glórias a Deus, porque é dele que vem toda a minha motivação. E quando alguém vem para depreciar, ele diz, não, isso não é verdade, essa ação não é verdade o que você está falando. Porque ele tem uma consciência muito clara de quem ele é. Por isso, qual é a motivação que eu e você servimos? É humildade. Porque a humildade dá essa liberdade das pessoas até nos ferirem. Mas depois que elas nos ferem, a gente passa, faz o tratamento da ferida e para e diz assim, mesmo que ele me feriu, ele está falando a verdade? É isso mesmo? Será que eu sou isso mesmo? Não, eu não sou isso. Portanto, uma igreja que quer ser saudável precisa ser caracterizada por pessoas que tenham a motivação em servir, sim, mas a motivação deve ser uma consciência muito clara a respeito de quem ele é. Um pecador, arrependido, perdoado, salvo e querendo amar e servir pessoas para que elas sejam edificadas. E aí, ele vai então falar sobre a quem ele vai servir, a quem nós devemos servir. E aqui o contexto diz bem claro, nós devemos servir ao corpo de Cristo, à igreja de Cristo. Versículo 4 até versículo 5 vai dizer a respeito disso. Vamos ler, vou ler com você. Assim como cada um de nós tem um corpo com muitos membros, e esses membros não exercem todos a mesma função, assim também em Cristo nós, que somos muitos, formamos um corpo, e cada membro está ligado a todos os outros, nesse caso, membros. Paulo, então, está dizendo aqui algo muito interessante. Ele muda o assunto, ele diz, olha, a motivação é, sim, a humildade, porque na humildade você vai poder servir aos outros sem esperar nada em troca, você já vai estar abençoando os outros e recebendo já a alegria de simplesmente servir. Mas você precisa entender que onde você vai servir, a quem você vai servir dentro de um corpo. Ou seja, aqui existem algumas verdades importantíssimas que nós, no século XXI, e uma igreja brasileira, e também uma igreja que sofreu uma pandemia, perdeu o conceito do que é o corpo presente. Por causa de muitos cultos virtuais, a gente começa a acreditar plenamente que a gente pode ser igreja longe uns dos outros, desconexos uns dos outros. A gente pode ser igreja virtual. Não tenho dificuldade com a ideia de assistir um culto online. Acho que um culto online tem toda a ideia de transmitir um conteúdo que você pode assimilar. Então, eu aprendo muito, eu estou aprendendo, eu ouço, eu gosto muito de ouvir podcasts, cultos, pregações online, porque me edificam, sim. Mas o que Paulo está dizendo é o seguinte, olha, se você realmente quer viver o que é igreja, não pode viver virtualmente. Porque ele vai dizer, primeiro, que você tem que entender que você pertence a esse corpo. E a gente entende que existem duas dimensões de igreja. Uma igreja global, que a gente até então, antes de ter a universal, a gente dizia que era a igreja universal,
porque era de todo as pessoas. Agora a gente não pode usar isso, porque senão pensa que é só daquela, né? Não, nós somos, então, dessa igreja que está reunida em todo lugar, e é por isso que quando você sai daqui e vai lá para o Acre, você encontra um irmão, você encontra um membro do corpo de Cristo, lá. Você vai para a Indonésia, você encontra gente que é do mesmo corpo de Cristo. Esse corpo que a gente chama, teologicamente, de corpo místico de Cristo. Ele está espalhado em todo lugar. Essa é a igreja universal. Mas existe uma igreja local, que é a igreja que eu e você começamos a conviver, a caminhar, e a gente começa a se unir, e a gente começa a perceber que tem alguma coisa que nos une, que nos conecta. Essa igreja local é que Paulo está dizendo, vocês, romanos, fazem parte de uma igreja local, e você então pertence a esse corpo. E assim como cada um de nós tem um corpo com muitos membros, aqui Paulo então está querendo introduzir a ideia de que você pertence a um corpo. Isso quer dizer que você tem o mesmo DNA daquele irmão. Você pode até estar desconexo, mas se a gente fizer um teste de DNA, vai descobrir que o mesmo DNA seu é o DNA do irmão, porque você é do mesmo corpo. Há um pertencimento que você não está desfrutando porque você está desconexo às vezes. E olha só, mesmo que não tenha vida naquele osso que alguém encontrar, mas aquele osso pertence a um corpo. Eu gosto de assistir certas séries. Uma delas é CSI, e eu acho incrível como eles conseguem descobrir coisas incríveis com um pedacinho de osso e conseguem montar o esqueleto. Mas vamos para a Bíblia, que é melhor. O Vale dos Ossos Secos era uma visão. Mas na visão, os ossos começaram a procurar o seu corpo. E o ossinho voando, metatarso, tarso, metatarso, rádio, fêmur, e aquele barulhão, e cada um encontrando o seu. Foi o primeiro teste de DNA feito em larga escala. Mesmo separados, eles pertenciam ao corpo. E o que caracterizava era o DNA daquele corpo. E é por isso que eles se uniram. Nenhum tarso, metatarso se uniu a um outro corpo, porque cada um sabe o corpo que pertence. Somos muitos. Mas isso mostra que nós temos uma importância. Você pertence ao corpo. Por isso, você vai servir a esse corpo. É como o conceito de família, que a Bíblia vai dizer. Você faz parte de uma família. Você pode até admirar as outras famílias, mas essa é a sua. Segunda coisa importante, por que eu vou servir no corpo? Porque eu tenho uma função dentro desse corpo. Você sabia disso? Você sabia que Paulo está dizendo aqui que você pertence a esse corpo, mesmo que você esteja desconecto, não tão ligado, tão distante, talvez você esteja já em um processo de distanciamento tão grande que você não acha mais que é parte, mas você é parte. Mas você tem uma função também. Versículo 4b diz, e esses membros não exercem todos a mesma função. Assim, também em Cristo nós somos muitos. Somos muitos, somos diferentes e temos funções diferentes. A palavra função aqui quer dizer praxis, no grego, praxis de prática, de atividade, de ação. Isso quer dizer que todos nós temos uma função diferente no corpo. Aleluia por isso. Isso quer dizer a importância que você tem. Quando você falta, faz falta. Quem não tem parte dos seus membros sabe o que é isso. Até cabelo. Você pensa que eu não passo frio à noite de inverno? Passo. Para isso eu tenho que usar os subterfúgios de uma touquinha. Os membros todos têm sua importância porque todos têm a sua função. Não existe nada, até mesmo o apêndice, que a gente chamava de apêndice, na verdade tem uma função.
Tudo, tudo tem uma função. E você, então, começa a olhar para o corpo com o olhar de, fulano é mais importante, porque o fulano faz isso. O fulano canta, o fulano toca, o fulano prega, isso é mais importante. Paulo está dizendo, olha, todos são diferentes, mas cada um tem funções diferentes. Não exerce a mesma função, porque o corpo só anda por causa do auxílio das diversas partes cumprindo a sua função. Não adianta nada a cabeça dizer vamos e o corpo não poder fazer. Não adianta nada a cabeça dizer vamos comer e nem uma mão levar a comida até a boca. Há uma importância porque há uma função. E também porque você está ligado a este corpo. Parece que até agora uma noção, olha, ok, você faz parte desse corpo, mas você está desconexo. Você não está ligado a esse corpo. Segunda coisa, você tem uma função. Você sabia que tem uma função? Pode ser, mas eu acho que não está sentindo falta. Não. Ele vai dizer, formamos um corpo e a cada um está ligado a todos os outros. Isso quer dizer que não só um pertencimento, mas também uma necessidade. Nós estamos encaixados no lugar certo. E esse estar no lugar certo é porque esse osso tem o tamanho exato de estar aqui. Porque é nesse osso que faz uma curvatura, nesse dedo, para que ele faça um movimento para segurar as coisas. Se esse dedo fosse, se esse osso fosse maior do que o normal, eu teria dificuldade. Então não cumpriria a sua função. Deus é perfeito na criação, e então ligou a cada um de maneira tão perfeita que ele pode cumprir a sua função. Mas ele liga esses ossos com pele, e que em toda essa parte do corpo existe artérias, veias, que passam e ligam o corpo todo através de uma fantástica ida e vinda de sangue para poder irrigar todos esses membros, para que eles possam, ligados, cumprirem a sua função. Eu e você, então, somos parte de um processo de levar vida aos outros órgãos. Eu e você fazemos parte desse processo de edificar o corpo. E quando eu e você eu me desconecto desse corpo, eu acho que eu não pertenço, e eu fico sem exercer a minha função, o corpo vai precisar e vai padecer. Você é necessário, você tem um lugar, você tem um espaço. Isso caracteriza que você tem um propósito. O propósito é servir. A quem servir? O corpo. Através de como? Dessas funções, dessa prática, de algo que Deus colocou para você fazer. E é isso que ele termina dizendo, os versículos 6 a 8, com que você vai servir? Você vai servir com os dons. E os dons são exatamente o que ele vai descrever aqui, que são vários dons. Versículo 6 ao versículo 8 diz assim, temos diferentes dons de acordo com a graça que nos foi dado. Se alguém tem o dom de profetizar, use na proporção da sua fé. Essa ideia de que temos dons diferentes, isso quer dizer, olha, sim, você com as suas funções e características e ações que você tem que fazer, você vai fazer em cima de uma característica específica, de uma capacitação específica que Deus deu a você. A palavra dons vem da ideia de uma habilidade ou capacidade dentro daquilo que Deus nos dá pela graça dele para capacitar você a servir o corpo. Cada crente recebe diferentes dons para o benefício do corpo e não para a exaltação pessoal, mas para a edificação mútua e para cumprir a missão da igreja. Se você olhar para o corpo, cada parte do corpo, cada membro do corpo tem uma função específica. O coração não pode fazer a função do fígado, nem o fígado do rim, nem o rim do estômago, nem o estômago do intestino. Não. A gente tenta fazer o pé virar mão, a mão virar pé, mas é um balé horrível.
Cada um tem, então, uma capacitação dada por Deus, e que são os dons. E ele, então, vai dizer que esses dons são dados graciosamente por Deus. Essas manifestações, essa capacitação dada por ele, foi dada por Deus, não foi algo que é merecimento meu. Eu quero ter o dom, sei lá, um dom mais de evidência, né? Eu queria o dom da profecia, porque daí eu saio contando a vida de todo mundo. Deus fala assim, não é assim que funciona. Vou entrar numa escola de profetas. Eu queria falar em línguas, vou entrar numa escola de línguas. Não é assim que funciona. O dom é dado por Deus, mediante a sua fé, para que você possa experienciar e abençoar o corpo, porque você tem uma função e um dom dado por Ele para servir e abençoar o corpo. Pelo menos um. Por isso ele vai dizer, se alguém tem o dom da profecia, se o seu dom é servir, se é ensinar, se é dar ânimo. Ou seja, ele está dizendo, ei, você não tem todos os dons. Graças a Deus. Porque senão você seria um corpo em si mesmo. Você não precisaria dos outros. A ideia de que você é interdependente, ou seja, eu dependo de você e você depende de mim. Exatamente para que eu não tenha, nem você, uma consciência maior de mim mesmo. Porque senão eu seria autossuficiente. E o ser humano, na sua essência, ama ser autossuficiente. Porque daí ele pode, não tem ninguém para falar mal dele, e ele pode falar mal de todo mundo. Ele pode dar bronca em todo mundo, mas ele não vai precisar ser bronqueado. Ele não vai ter que ser admoestado, ele não vai ter que alguém, ele não vai precisar de ninguém, todo mundo vai precisar dele, e ele de ninguém. Não existe isso no corpo de Cristo. Todos nós somos afetados pelos dons, todos nós precisamos dos dons. E é por isso que ele vai dizer que pelo menos se alguém tem o dom. E qual é o seu dom? Qual é a manifestação divina de Deus através de você no corpo? Esse é o processo de busca para que Deus nos revele. Porque com esse dom que eu tenho, é esse que Deus vai pedir prestação de contas para mim. É esse que eu tenho a responsabilidade de usá-lo. E é tão interessante que a gente fica olhando no dom dos outros. Dizendo, se eu cantasse como fulano. Se eu tocasse como fulano. Se eu tivesse o dom da oratória como fulano. Se eu fizesse tal coisa como fulano. E para de olhar que Deus deu uma função para você, um dom para você exercer na vida das pessoas. Então é esse que você tem a responsabilidade. Por isso que ele vai dizer, olha, se alguém tem o dom de profetizar, use-o. Assim como ele diz, olha, se é dom de servir, sirva. Se é ensinar, ensine. Uau! Quanta obviedade. Mas é que Paulo estava querendo dizer o seguinte, se você tem um dom, use esse dom. Coloque esse dom à disposição, porque é assim que você vai servir as pessoas e ao corpo de Cristo. E aqui, então, ele vai dizer que esses dons têm propósitos, e alguns aqui ele vai explicar, né? Ele vai dizer, se tem o dom de profetizar, use-o na proporção da sua fé. Versículo 7, se o dom é servir, sirva, se é ensinar, ensine, se é dar ânimo, que assim faça, se é contribuir, que contribua generosamente. Se é exercer liderança, que exerça com zelo. Se é mostrar misericórdia, que o faça com alegria. Parece que ele está dando aqui alguns que ele está dizendo, olha, faça com propósito, tenha propósito, e o propósito é fazer de maneira tão excelente que vai abençoar outros. Quando você é beneficiado com o dom de alguém te servindo, você percebe claramente a diferença. Quando você recebe a ajuda de alguém que tem o dom de misericórdia, é diferente.
Você sabe que aqui, essa lista não é exaustiva, ou seja, não é só ela, tem mais 3 ou 4 listas no Novo Testamento, e na outra semana, não na semana que vem, na outra semana nós vamos conversar sobre a lista de Coríntios 12, e também trabalhar um pouco Coríntios 14, mas você vai perceber que existe outra lista, porque aqui não é uma coisa para dizer assim, ó, só tem essas, não. Mas aqui ele está colocando algumas que têm, parece mais proeminência que as outras. Parece que tem mais importância que as outras, mas não. Porque quando você precisa do dom de alguém, ele é o mais importante. Quando você precisa da misericórdia de alguém, se a pessoa tem dom de ensino, você não está muito preocupado com isso. Isso não te satisfaz. Você já percebeu gente que tem características e dons em lugares errados? Por exemplo, ontem nós passamos o dia numa pós aqui, líderes que trabalham diretamente ou indiretamente com aconselhamento, discipulado, sobre luto e pacientes em fase terminal. E você imagina o cara com dom de ensino diante de alguém que está enlutado? E ele não percebe-se, ele acha que ele tem que exercer o seu dom ali. Ali ele deveria simplesmente abraçar essa pessoa, ficar em silêncio, orar por ela, no máximo. Mas imagine que ele começa a abrir a Bíblia e dizer assim, olha, a Bíblia diz que o choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. Olha, no hebraico, isso quer dizer o seguinte, que desagradável, que fora de tom, que impessoal. Quando nós percebemos que, de repente, chega aquele irmão, chega para lá no exegeta, diz, deixa eu usar o dom adequadamente. Aí abraça, aí chora, e aquela pessoa se sente consolada. É por isso que não existe dom melhor ou maior. Existem necessidades que precisam ser supridas e Deus vai usar cada um segundo o dom que, pela graça, Ele deu. Por isso, se é profetizar, profetize. Se é servir, sirva. Se é ensinar, que tenha essa habilidade de expor a palavra de forma compreensível, que vai instruir os crentes a ter conhecimento, maturidade. Se é dar ânimo, e essa palavra aqui é a mesma palavra para usada do Espírito Santo, paracletos, ou paraclon, que dá ideias paracalon, que quer dizer alguém que fala de maneira que encoraja, que consola, que motiva as pessoas a viverem de acordo com os princípios bíblicos, que fortalece a fé das pessoas. Olha que coisa fantástica, como nós precisamos de gente com o dom do ânimo ou da exortação. E exortação não é descer o cajado, falar, né, assim diz o Senhor, não, esse é o profeta. Contribuir, não, nós não precisamos de dinheiro. Não, tem gente que tem prazer em contribuir, não tem a ver com a conta bancária, tem a ver com o coração. Tem gente que é pobre e ama contribuir. Tem gente que é rico e odeia contribuir. E tem gente que é rico e ama contribuir. Tem gente que é pobre e odeia contribuir, porque não tem a ver com o seu bolso, tem a ver com o seu coração. E tem gente que tem o dom de fazer isso. Eu não sei se você sabe, mas a Convenção Batista Pioneira também está fazendo uma campanha, lógico, e já foram arrecadados quase R$1 milhão para as vítimas do Rio Grande do Sul. E eu conheço pessoas com o dom da contribuição, que amam servir através dos seus bens, que quando vem uma dor, um necessitado, eles falam, se isso pode diminuir a dor, está aqui. Porque o que é meu, não é só meu, é também seu, porque eu sou igreja com você e eu quero servir. Que bênção isso. E por último, 2 dons aqui que eu queria ressaltar, que é o dom da liderança, da presidência.
Quando você está sendo regido e liderado por alguém ou por um grupo de pessoas que te deixa com o sentimento de que você está sendo conduzido de maneira eficaz, que estão indo para um propósito, para um alvo seguro, quando você percebe que há clareza nos objetivos dessa liderança, essas pessoas têm dom de presidir. Quando você não se sente nem ameaçado por estar sendo liderado por essa pessoa, não está sendo pressionado por essa pessoa, mas você está conduzindo num fluxo abençoador, porque não está contrário à palavra de Deus, porque ele tem o dom de presidir. Eu quero dizer que nós temos aqui um presidente que tem o dom de presidir, que não força a igreja, que não conduz a igreja de maneira equivocada, mas que é temente ao Senhor. Deus o chamou para isso. Você sabe que eu não sou o presidente da igreja. Aqui, nós temos essa característica. E eu louvo a Deus ser presidido por um homem que é temente ao Senhor. Quando nós olhamos para isso, nós percebemos também aqui gente com compromisso de contribuir, gente com dom de misericórdia. Gente, eu acho lindo quem tem dom de misericórdia. Dom de misericórdia é essa habilidade de demonstrar compaixão e empatia aos necessitados, doentes e aflitos. E é o propósito de ter um cuidado, um consolo para aquelas pessoas que sofrem. E reflete, então, esse amor de Deus e essa misericórdia de Deus. Eu não tenho esse dom. Eu tenho essa necessidade. Todo mundo tem que ter misericórdia, tem que ter um pouco de liderança, porque eu e você somos líderes da sua casa, do teu pet. Tem gente que é liderado pelo pet, porque falta liderança. Mas tudo bem, você precisa contribuir, você precisa dar ânimo, você precisa ensinar, você precisa servir, você precisa, de alguma forma, entregar a palavra de Deus numa ação profética. Sim, essas coisas têm que ser o dia a dia, mas tem gente que tem dom. E tem gente que tem o dom da misericórdia, eu não tenho esse dom. E eu fico pensando, quantas pessoas já sofreram porque precisavam desse dom em mim. Eu precisava ter chamado alguém e dizer assim, fala você. Misericórdia. Nós precisamos uns dos outros e cada um deve servir conforme a medida da fé que Deus lhe deu. Quero orar com você nesse momento e pedindo ao Senhor que esteja tratando o seu coração, para que você não tenha a medida equivocada da fé. Quero chamar já o louvor aqui. Nós vamos ter um tempo de ministrar a ceia do Senhor. E o pastor Josias vai estar nos ajudando nisso. Nós temos ainda a ceia, depois nós temos uma especial apresentação de gente com muito dom naquilo que faz, não pode perder, não pode sair, tá? Tem que ficar. Mas eu quero orar com você. Você pode servir com humildade ou com orgulho. E aí você vai descobrir a boa, perfeita, agradável ou não. Você pode e deve servir ao corpo de Cristo, porque você tem uma função nele, com o dom que Deus colocou, não com o dom do outro, porque aquele é dele. E esse é para a glória do Senhor, usando para a glória dele.